Olá, mais uma vez aqui Notícias da Cidade, na TV Comunitária de Brasília, para discutir os caminhos, as dificuldades, os problemas existentes, buscando encontrar alternativas que fortaleçam a cidadania, que fortaleçam efetivamente a democracia e a construção de uma sociedade mais justa. Estamos aqui hoje com o nosso amigo, parceiro, companheiro, o professor Virgínio Beltrame, que é da Fundação da Secretaria de Educação do Distrito Federal e está cedido para a Universidade de Brasília e tem uma atuação há mais de 20 anos na área de economia solidária. Ele hoje coordena o programa Fazer Comunitário junto com a professora Sônia e desenvolve uma série de atividades. Hoje, objetivamente, o objetivo nosso aqui, Virgínio, é debater dois temas, que é o Observatório e o Blog Escola. Mas antes disso, fale um pouco sobre essa tua experiência de mais de 2 décadas. Se apresente, é uma alegria a TV Comunitária te receber aqui para a gente poder conversar. Fale um pouco sobre essa tua trajetória de mais de 20 anos aí, atuando, incentivando, apoiando, orientando a economia solidária no Distrito Federal. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Nós temos aí, nesse período de desenvolvimento do trabalho na economia solidária, uma série de experiências que vem desde a ação prática, trabalhando com setores de produção, com os erros e acertos desses setores de produção, até chegar a uma etapa que a gente está na parte de formulação das políticas e das ações e metodologias para esses setores. Eu acho que a gente está passando por uma fase nova na questão da economia solidária, que é trabalhar mais especificamente as metodologias e ações de políticas para esses setores. E ao longo desse período, quais foram as principais experiências que foram desenvolvidas aqui no DF que possibilitou dar esse salto na aplicação, no desenvolvimento metodológico da economia solidária no DF? Bom, nós já trabalhamos com diversos setores, desde grupos de costureiras, grupos de produção de alimentos, assentamentos, né? E fruto desse trabalho, a cada trabalho que nós desenvolvíamos ou participávamos, nós fomos coletando as informações dos erros e dos acertos. Porque, na realidade, o processo de construção de algo novo é como o processo de criação de uma criança. Ele é um conjunto de erros e acertos que vão levando ao desenvolvimento. Então, o que nós acreditamos é que este processo, que não é só meu, ou seja, eu tenho uma participação com uma série de outros profissionais, militantes e ativistas da economia solidária, vem gerando um aperfeiçoamento, tanto do ponto de vista da metodologia, da gestão, da parte educativa, da economia solidária nesse período. Eu acredito que nós vamos passar agora por um processo de uma transformação, de uma evolução maior nesse trabalho. Eu acredito, eu estou em dúvida se é em agosto, agora nesse momento, nós vamos ter um encontro nacional de pesquisadores em São Paulo, que vão apresentar e trocar essas informações que foram desenvolvidas em vários períodos diferentes. Aqui nós fizemos um histórico, que é um histórico de parceria com diversos setores de trabalho no dia a dia, em vários segmentos da economia solidária. Esse processo todo, ele possibilitou, como você falou, a articulação de vários parceiros, não apenas pesquisadores, mas de outros atores da sociedade que também atuam na economia solidária. E a gente observa que há um investimento na capacitação profissional, porém, ao mesmo tempo, o mercado alega que não tem profissionais qualificados. E mais cursos são realizados, mais profissionais são capacitados e não atende à necessidade de ocupação de mão de obra. Isso é um aspecto. E o Observatório de Oportunidades de Inclusão Socioprodutiva e de Trabalho do DF. Qual que é a proposta da criação deste observatório? O que ele é? Como ele vai funcionar? O observatório, ele surge a partir da necessidade de, nessa nova etapa que eu estou falando, da economia solidária, da organização para o trabalho, da formação para o emprego e a renda, da necessidade de termos uma visão mais crítica, observar a perspectiva do mercado, observar a perspectiva da sociedade para encontrar soluções organizadas dessa sociedade para responder a isso. Mas essa ação, nessa busca, o observatório, ele tem ligação
com os grupos de economia solidária? Como é que vai existir uma articulação? O Observatório surge de uma discussão que nós fizemos na Universidade de Brasília, a Subsecretaria de Economia Solidária do Distrito Federal, Secretaria de Educação e IBICT. Inicialmente, esses órgãos abriram uma discussão da necessidade de se criar um observatório para encontrar as oportunidades socioprodutivas de trabalho. Nesse aspecto, nós vamos agora avançar para uma outra etapa, que é a integração e o diálogo com os setores produtivos da sociedade, a integração e o diálogo com os setores que fazem as políticas públicas da cidade, e começamos já a desenvolver estudos temáticos para alguns setores. Hoje nós entregamos um estudo para a Subsecretaria de Economia Solidária que trata da compra governamental, ou seja, como o governo vai poder desenvolver suas atividades para comprar efetivamente dos setores de economia solidária, aonde estão os gargalos e as soluções para isso. Iniciamos hoje um estudo com a Secretaria de Educação voltado exatamente para o mercado de trabalho, procurando integrar todas as ações hoje de capacitação para o mercado de trabalho, as capacitações profissionais que o governo do Distrito Federal tem, numa política integrada de ação, voltada para quê? Para que você consiga, em qualquer um dos setores que você esteja entrando para ser capacitado no Distrito Federal, você esteja dentro de uma política integrada que vai atender à formação e à inclusão no mercado de trabalho. Esse estudo a gente está desenvolvendo agora. Agora eu quero colocar só um dado interessante, Pedro, que ontem nós tivemos no Ministério do Trabalho, antes de ontem, aliás, apresentando a proposta do Observatório, que é um projeto local. E o que me deixou muito feliz foi o representante da Secretaria Nacional de Economia Solidária, após a apresentação, iniciar dizendo o seguinte: olha, o professor Paul Singer estava pensando exatamente num trabalho nessa linha da criação de um observatório nacional, e vocês estão dando início, inclusive com passos de metodologia já firmados para a criação desse observatório. Mas o observatório, como é que anda? Ou seja, você falou da discussão que está ocorrendo dentro da Secretaria de Educação relacionada à qualificação profissional, a discussão com a Subsecretaria de Economia Solidária, a discussão dentro da universidade e dentro do IBICT, que é uma estatal ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas o observatório já está estruturado, já está articulado. Como é que anda o processo de implantação deste observatório? Na realidade, nós estamos na fase inicial desse processo. Essa é uma discussão que se formou já com uma ideia, a concepção do observatório no início deste ano. Nós estamos, nesse momento, já desenvolvendo pesquisas, mas estamos ainda na fase inicial de construção e consolidação do observatório. Desde o ponto de vista, aliás, de local onde ele vai estar efetivamente sediado, como da participação e efetivamente organização desses parceiros. A ideia é que a gente tenha um conselho gestor deste observatório, incluindo os parceiros governamentais e da sociedade civil, que possam participar dessa discussão e consolidar uma linha de ação a partir das necessidades do Distrito Federal. A ideia é fazer inicialmente uma grande pesquisa, analisando as oportunidades socioprodutivas e de trabalho no Distrito Federal, e a partir dessa pesquisa, que é uma pesquisa estratégica, consolidar algumas linhas de ação. Porque a ideia do observatório, eu fiz uma observação outro dia que é meio de fofoqueira de interior, né? A ideia do observatório não é só verificar a realidade, é se meter na vida da realidade mesmo, apresentar soluções para as questões que forem encontradas. Ô Virgínio, o observatório ele vai fazer as pesquisas a partir de que fonte? Ou seja, serão pesquisas diretas junto aos empregadores, aos desempregados, às escolas de capacitação, às organizações da sociedade civil? Qual vai ser a fonte, qual vai ser onde que se vai buscar essas informações para poder elaborar essa política que possibilitará essa oferta de oportunidades socioprodutivas para o Distrito Federal? Ok, o observatório funciona na seguinte lógica: você tem uma necessidade real apresentada entre os parceiros, nós levamos para o que a gente chama de mesa de inteligência, ou seja, reunimos os técnicos do observatório e reunimos os parceiros envolvidos com o tema, seja a sociedade civil organizada, seja grupos de produção, seja os órgãos que fizeram a demanda, o setor que fez a demanda. A partir da demanda, nós começamos a analisar o quê? A pesquisa, tanto primária quanto secundária. Ou seja,
Vamos identificar tudo que já foi levantado sobre o assunto, o que você já tem produzido de documentação, de texto, de pesquisa. Por exemplo, Associação Comercial, Federação de Indústria, todos os parceiros, sindicatos. Todos os parceiros. Né? E vamos para a pesquisa primária, que é conversar diretamente com esses setores, seja a sociedade, seja os grupos produtivos, para encontrar soluções. Essas soluções, normalmente, pelo que a gente já vem estudando, ela pressupõe a integração da sociedade. Tanto é que o produto que nós entregamos hoje, que é de compra governamental, o que ele propõe? Propõe dois grupos. Um grupo a nível de governo, no sentido de preparar e organizar o governo para vender para o pequeno, o micro e o produtor da economia solidária, e um grupo na sociedade, para responder essas demandas. Porque hoje, para você ter uma ideia, apesar do governo querer comprar do microempresário e da economia solidária, nem o governo está preparado para isso, nem a sociedade está preparada para vender para o Estado. Existe um mercado enorme para que o governo possa iniciar esse tipo de compra? Já há previsão legal? Existe a previsão de início disso? Ou apenas é um processo inicial de discussão? Não, na realidade, o governo não só está atuando nesse sentido, tanto a partir de uma linha federal, né, e no Distrito Federal, quanto já tem legislação e já está sendo trabalhado outras legislações nesse sentido. Para você ter uma ideia, a merenda escolar, 30% do recurso federal da merenda escolar deve ser efetivamente destinado nos estados e municípios para a compra da agricultura familiar. Mas eu lhe pergunto, Virgínio, esses 30% da merenda escolar já é a produção e o fornecimento no Distrito Federal? Porque pela informação que eu tenho, pelo interior do Brasil ou em nível estadual e municipal, em alguns lugares não se tem esse produto. No Distrito Federal há essa produção e já há a compra dos 30% para a merenda escolar? Aí é que está o gargalo da história. Apesar do interesse da Secretaria de Educação de fazer essas compras, por isso que nós entramos na história, o observatório foi chamado exatamente nesse momento. Me parece que no ano passado foram 20 milhões destinados à compra de produtos da agricultura familiar e conseguiu-se comprar 6 milhões. Há um déficit significativo. Não se comprou só no Distrito Federal, inclusive teve feijão e arroz que veio do Rio Grande do Sul, de cooperativas no Rio Grande do Sul. A ideia é exatamente ampliar isso. Quais os problemas que foram encontrados? Dentro da própria estrutura da Secretaria do processo de compra, mas também se encontrou uma dificuldade de organização dos setores produtivos para responder. A ideia é que esse ano amplie mais, mas a gente acredita que não vai chegar aos 30%, e que no próximo ano você tenha organização suficiente, produção suficiente para atender a esses 30%. Voltando, qual a previsão efetiva de instalação e efetivação das atividades do Observatório? Bom, do ponto de vista prático, o Observatório já vem desenvolvendo pesquisas. Ele já tem trabalhos que estão sendo desenvolvidos, já estão sendo acompanhados. O que nós estamos prevendo do ponto de vista legal, ou seja, de firmar os termos de cooperação, o acordo de cooperação, ter espaço físico, organizar essa estrutura, nós estamos prevendo que até o mês de julho nós teremos consolidado essa parte. Então a previsão de formalização, de institucionalização do Observatório é lá para junho? Para julho. Esta semana, início da semana, saiu uma matéria na imprensa local, resultado de uma pesquisa do IPEA, que mostrou que no Distrito Federal as principais vítimas do desemprego são as mulheres. O Observatório pretende atuar de tal forma. Semana passada foi o Dia Internacional da Mulher e as mulheres estão cada vez mais tendo uma atuação, e aí a gente fica feliz e incentiva e acredita que é o caminho. E no campo da economia, como o Observatório pretende atuar com este segmento que é o mais prejudicado, que são as mulheres? É interessante que antes de vir para cá, na realidade nós estávamos fazendo o estudo preliminar da discussão da integração da formação profissional no Distrito Federal, né, fazer a rede de formação profissional no Distrito Federal e a inserção no trabalho e renda. Esse é o objetivo do estudo. E um dos temas que estava na mesa em discussão foi exatamente essa matéria, onde nós colocávamos que, além de discutir
as questões objetivas dos programas de trabalho que existem de capacitação profissional e inserção no Distrito Federal, nós tínhamos que fazer uma discussão transversal. Qual a discussão transversal? A não participação, ou seja, a exclusão das mulheres desse processo, porque você existe então, um monte de política. Vocês estão prevendo essa discussão, já iniciou essa discussão? Já iniciou essa discussão, e nós acrescentamos um elemento ainda. Mas isso a nível da Secretaria de Educação, e eu fiz a pergunta ao observatório, mas o nosso tempo na televisão, apesar de ser comunitário, e por ser comunitário mesmo, todo mundo aqui tem vez. A vez, voz e oportunidade de se manifestar. Então, o nosso tempo está para fechar. O observatório vai trabalhar esse tema? Na realidade, essa é uma demanda da Secretaria de Educação para o observatório. E o observatório está fazendo esse estudo. Agora, Virgínio, os setores organizados da sociedade civil, de economia solidária, movimentos de mulher, movimentos de trabalhadores, se eles quiserem participar, se eles quiserem contribuir, o que pode ser feito? Bom, do ponto de vista do observatório, inicialmente nós estamos trabalhando a demanda dos setores que fizeram parte dessa formação inicial, que são as secretarias envolvidas. No momento em que nós iniciamos isso, nós iniciamos um diálogo com esses setores. De uma certa forma, nós iniciamos. Agora, a participação, ou seja, a intervenção mais direta desses setores, se não for pelo trabalho que a gente já está desenvolvendo, vai acontecer a partir de julho, porque é onde nós formalizamos, institucionalizamos, vamos ter espaço para iniciar esse diálogo direto, que a gente já tem iniciado com alguns setores. Por exemplo, a Ecocult, nós já iniciamos uma discussão com a Ecocult de pesquisa e trabalho do observatório com os projetos organizados pela Ecocult. Mas não é uma coisa que vai ficar disponível, mais aberta essa relação a partir de julho. Pode as organizações, qual a forma que as organizações, onde elas procuram, qual o contato, o que deve ser feito? Se alguma organização, seja de trabalhadores, ou patronal, ou de pesquisa, desejar participar, aonde procurar, quem te procurar, como é que faz? Tá, eu vou deixar depois, eu não sei como você deixa o contato falar, aqui, por favor. Né? Vocês poderão fazer uma solicitação para um outro projeto, porque a gente ainda não lançou a página do Observatório, ela vai sair em julho, mas vocês podem entrar em outra página, num trabalho que a gente desenvolve, que é o blogescola.org, e lá ele tem um espaço de comunicação, e nesse espaço de comunicação nós já estamos colocando um item do Observatório que você pode colocar a sua demanda e a sua pergunta do observatório, né, para o observatório, e a gente vai acompanhar. Agora, a partir de julho, efetivamente, nós podemos voltar e divulgar, porque a gente vai ter um espaço, vai ter uma página consolidada na internet, então, para que as pessoas possam criar uma relação direta. Neste momento, a forma dos interessados conseguirem um contato é através do Blogescola. Do Blogescola, fale conosco. blogescola.org. Com BR ou sem BR? Sem BR. E fale conosco. E como é que é o Blogescola? Como funciona? O que é? O Blogescola, na realidade, ele é um suporte educacional, né? Um suporte de tecnologias sociais. Ela é uma rede na internet de troca, que a gente chama de troca de fazeres e saberes, onde a comunidade e o meio acadêmico colocam as suas informações para tocar com a sociedade. Virgínio, a TV comunitária, Notícias da Cidade, estará sempre aberta para debater e apresentar as várias alternativas na busca de economia solidária, de construção de uma sociedade mais justa. A gente agradece a sua participação, com certeza teremos outros momentos. Por favor, despeça suas palavras finais, porque a gente está encerrando aqui essa corredeira da informação, do conhecimento, da busca, do enfrentamento com o poder do sistema econômico e do capital. Por isso existe a TV Cidade Livre. Suas últimas palavras, Virgínio, por favor. Bom, a economia hoje, solidária, né? É a perspectiva, né, de que um mundo novo é possível, e com certeza a TV comunitária é um exemplo de que um mundo novo é possível, né, e que a sociedade organizada ela pode fazer as coisas. Então eu queria agradecer a todos que estão assistindo a TV comunitária e chamar a TV comunitária a ser uma parceira dessa discussão que nós estamos fazendo no Observatório e, é claro, também do Blogescola, que tem uma ideia de troca, né, de saberes e fazeres, que é basicamente o que a TV comunitária está fazendo, e dar meus parabéns para a TV por esse trabalho e obrigado a todos que estão assistindo. Eu espero que em julho a gente possa estar apresentando um contato mais direto. Te agradece, Virgínio, obrigado. Permaneça na TV Cidade Livre, TV comunitária. A democracia, a radicalização democrática no ar. Muito obrigado, Virgínio. Obrigado a todos.